Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade e pela tua graça, por cada irmão que chegou aqui neste lugar, por cada visitante, por toda a igreja reunida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais um domingo de tantos domingos que o Senhor tem nos dado, para aqui juntos adorarmos o teu nome, sermos confrontados e consolados por ti através da tua presença e da tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nos lançamos nos teus braços e rogamos que o teu Espírito venha tocar em nosso coração. Tua palavra mesmo diz: onde está o Espírito do Senhor, aí também há liberdade. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz. Que não venhamos só ouvir com o ouvido físico, mas com o ouvido do coração, agasalhando tua palavra nesse domingo, para que possamos amanhã vivenciá-la lá onde o Senhor tem nos colocado, no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar que a planta dos nossos pés pisarem, que o teu nome possa ser exaltado e glorificado. Por isso, nós colocamos cada pessoa que entrou aqui nesse lugar debaixo da tua graça e unção, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Todos digam amém? Amém, amados irmãos. Pode tomar assento, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Antes de entrar nesse texto, que essa é uma porção importante da Bíblia, porque narra a história de uma mulher de um país que não é o país de Israel, e somente Mateus e também o Marcos é que narram essa história que foi lida aqui neste lugar. Essa porção que narra a história da mulher cananeia se encontra nesses dois evangelhos, de Mateus e de Marcos. É interessante porque Jesus Cristo, ele vai para as bandas, ou para a região de Tiro e de Sidom, que ficava talvez 80 quilômetros no sudoeste da Galileia. Jesus, ele entra em combate ou em debate com os religiosos da época, antes de partir para lá. Eles estão questionando Jesus. Eles não estão gostando do modo operante que Jesus Cristo está fazendo e realizando. Então, a religião organizada, os fariseus, os saduceus, toda aquela casta religiosa, questiona Jesus do ponto de vista da piedade, do ponto de vista que os seus discípulos não poderiam, de maneira alguma, comer algum alimento sem lavar as mãos, por exemplo, porque isso contamina. Então Jesus Cristo, de maneira muito firme, comunica para aqueles religiosos chatos, que não compreendem o ministério de Jesus, que conhece a lei judaica, mas não conhece a misericórdia de Deus, que conhece aquilo que foi falado aqui nesta noite, todas as histórias da Bíblia, como a abertura do Mar Vermelho, mas não conhece a presença de Deus em Cristo. E eles criaram então um modo operante de pureza. E uma delas, que é a tradição do homem, que a Bíblia vai também condenar, é que você tem que lavar as mãos antes de ingerir ou comer qualquer alimento, porque senão você vai se contaminar. E Jesus disse: olha, meus amigos, o que contamina o homem não é o que ele coloca de fora para dentro, não está na parte externa, no seu entorno. O que na verdade contamina o homem é o que está dentro do seu coração. A sua natureza pecaminosa é uma usina, uma indústria de pecado, uma vez que esse coração não regenerado
não está sobre a cruz do próprio Cristo, a gente se transforma em bestas feras, a gente pratica atos hediondos. E Jesus disse: o que contamina o homem é o que sai do seu coração. E aí ele dá uma lista, depois você lê na sua casa, de pecados que mostram a nossa natureza pecaminosa. Então o que Cristo está falando é: o que contamina o homem não é as influências externas. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, eu pequei por causa do meu amigo lá do meu trabalho. Ah, Senhor, eu fiz isso por causa do sistema. Ah, Senhor, não, porque na verdade o que faz eu e você pecar é a nossa natureza não regenerada e a natureza que não está na cruz. E aí o que Jesus Cristo faz? Ele ruma para um solo pagão. Ele vai para Tiro e Sidom. Ele vai para aquelas regiões para lá junto com seus discípulos. E aí o texto já quer mostrar para nós que o sistema, o lugar onde eu e você estamos, ele não é um agente para fazer eu e você pecar, porque nós somos sal da terra, porque nós somos luz do mundo. Logo, a luz tem que raiar sobre as trevas. Logo, o sal tem que salgar o que está sendo apodrecido e perdendo sabor. Então Jesus Cristo, ele ruma para Tiro e Sidom, para uma região fora do entorno de Israel, do chão palestinense sagrado. E ali naquele local, a Bíblia diz então que Jesus, como que Marcos fala isso para nós, como que ele quer se esconder. Talvez Jesus está um pouco cansado, talvez Jesus quer ter um tempo com os seus discípulos, talvez Jesus quer ter um tempo com Deus. O texto mostra para nós então a garra, a perseverança e a esperança de uma mulher Sírio-Fenícia, que diante da dor dela e do sofrimento, ela deposita total confiança em Jesus Cristo. Jesus vai para aquelas bandas de lá, Jesus sai do entorno da religiosidade, daqueles crentes que conhecem Ele, mas não amam Ele de verdade, que o próprio Cristo fala sobre isso. Vocês me adoram de lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E só lábios não adianta, tem que ter vida, tem que ter entrega, tem que ter um monte de coisa. E aí Jesus Cristo ruma para aquelas bandas pagãs, na verdade, de Tiro e Sidom. E lá naquele lugar tem uma mulher. E eu abro um parêntese aqui, porque o grito daquela mulher, a dor daquela mãe, a dor dessa mãe que não vê solução em porta nenhuma, é a dor de muitas mães hoje aqui, é a dor de muitas mães aqui na cidade do Barão, é a dor de muitos pais que vê os seus filhos, que vê a situação crítica que está vivendo. A dor dela é a minha dor e a sua dor também. Então essa mulher aqui, ela compreende que somente Jesus Cristo pode resolver a situação, por exemplo, da filha dela. A Bíblia não diz a idade da filha, mas a Bíblia diz que a situação da filha, pela boca da mulher, diz: olha, a minha filha, ela detecta o problema, ela não esconde o problema, ela não esconde o conflito, ela revela, ela se abre para Jesus Cristo. Ela não é uma mãe que esconde o problema do filho, não, ela abre para aquele que consegue resolver a problemática humana, que é Jesus Cristo. Por isso ela diz: olha, a minha filha, ela está endemoniada, é problema espiritual. Veja bem, ela é pagã, ela não é crente, ela não é cristã, ela não é da ADI, ela não pertence ao mundo evangélico, ela é uma pessoa lá de Tiro e Sidom, ela é uma pessoa que não conhece a lei, ela não conhece os mandamentos de Moisés, ela desconhece completamente a Torá, ela é uma pessoa alheia ao mundo religioso da sua época, mas ela discerne.
Ela compreende que o problema da filha dela não é de ordem educacional, social, ou de amizade, ou qualquer coisa que seja. O problema da filha dela é espiritual. É espiritual. E essas ordens espirituais, você pode bater em qualquer porta, você não vai conseguir se livrar dela se não for pelo poder de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ruma para aquelas bandas de Tiro e Sidom, quando Jesus sai do espinheiro da religião, dos crentes que não compreendem Ele, dos crentes que adoram Ele de lábios, mas o coração está distante, longe, quilômetros longe da graça bendita, Jesus ruma para aquele lugar de Tiro e Sidom. O texto é claro para nós, partindo Jesus dali. Dali de onde? Do vespeiro que ele está metido, com esses crentes que não compreendem que vida santa não é uma vida simplesmente do seu entorno. A vida santa começa do coração. É essa obra que Deus faz, essa compreensão da minha natureza pecaminosa, essa compreensão que se Cristo não drenar o meu coração, eu também faço coisas que até a minha mente, que até a minha alma duvida daquilo que eu faço. Então Jesus vai para lá. E chegando lá, o texto mostra para nós essa mulher. Olha só, o texto diz: eis que uma mulher, não dá nome dela, ninguém sabe quem ela é, mas ela é uma cananeia, ela é uma pagã, trocando em miúdos, ela não é crente, ela não conhece nada de Deus como eu e você conhecemos aqui, mas ela tem uma atitude de fé, nós vamos ver aqui, que muitos crentes que estão sentados aqui não têm. Jesus vai para aquelas bandas de lá, para Tiro e Sidom, e sem perceber, no verso 22, aparece então uma mulher, eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões. Aquela mulher, talvez ela ouviu, talvez alguém sinalizou para ela que o Jesus da Galileia, que o mestre, o rabi, estava naquela região ali. E ela não perdeu a oportunidade. Ela não ficou pensando, bem, mas eu sou pagã, eu sou uma pessoa que não conheço nada da lei, da Torá, ou do Talmud, ou de qualquer coisa que seja, eu vou me aproximar dele. Ela não pensou nada disso, ela pensou na filha dela, ela pensou na dor da familiar, ela pensou na sua casa, ela pensou na sua família, porque a dor da filha é a dor dela, a luta do marido também é a minha luta, a luta da minha esposa também é a minha luta. Então, estamos todo mundo juntos no mesmo barco. Então, por isso que o texto mostra para nós a garra dela. Ela é uma mulher brasileira, de garra, de fibra, levanta cedo, dorme tarde, às vezes não come para dar para o filho, faz das tripas o coração para ajudar a família. Ela é brasileira, ela tem sangue brasileiro, ela tem garra, ela tem fibra. Essa mulher, eu gosto dessa mulher, ela tem esperança. Ela não tem nome, ninguém sabe quem ela é, mas ela é Ciro-fenícia. E diante da dor e do sofrimento que ela está vivendo, não tem outro caminho. Para nós, para você que está nessa noite aqui, para o Brasil, não tem outro caminho do que, senão depositar total confiança em Deus. Dr. Peggy, ele disse: a esperança é como uma luz que atravessa a escuridão da noite. A esperança é como uma luz, ela vai atravessando a escuridão da noite. Essa mulher, ela aproveita a oportunidade que Deus está dando para nós hoje aqui, de ouvirmos também
a sua palavra com saúde e com vida. Mesmo diante dos embrolhos da vida, mesmo diante dos problemas que cada um de nós carregamos no nosso DNA e na nossa mochila historial, nós temos a oportunidade nessa noite de captar, de ouvir a voz de Deus e deixar essa palavra de Deus pingar, gotejar no nosso coração e fazer essa palavra, transformar essa palavra em carne. Não é algo que eu escuto aqui e saio ali e a minha vida continua. Não. É algo que eu escuto, que eu analiso, que eu reflito, que eu coloco a minha vida diante dele, que eu faço aquilo que a gente sempre fala aqui na Santa Ceia, eu faço um autoanálise, aquilo que Paulo falou: examine-se, pois o homem é si mesmo, ou seja, anacrino, peneira a sua vida, vê se tem algum grão aí, vê se tem algum torrão na sua vida, deixa só cair a farinha fina no recipiente, e se tiver algum grão nessa peneira da vida, joga fora. Isso aqui não presta, não serve. Examine-se, pois, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, todos que estão aqui neste lugar, para ver como é que está a nossa vida diante do eterno, diante de Deus. Essa mulher, ela aproveitou a oportunidade, porque Jesus nem sempre estava nas bandas de Tiro e Sidom, porque Jesus nem sempre vai para lá. Ali não é o QG dele, o QG dele é em Cafarnaum. Jesus está sempre em Cafarnaum, Jesus está na Pérea, Jesus está na Judeia, mas Jesus nem sempre está em Tiro e Sidom. Então é uma oportunidade, para aquela mulher. Aquela mulher, ela está com dor na alma. Aquela mulher, ela está em crise. Aquela mulher, ela quer resolver os problemas que afetam a casa dela, que estigmatizam ela. Ela precisa de uma solução. E a solução quem é? É Jesus de Nazaré. É interessante que, quando você estuda esse texto, você percebe que o Evangelho de Marcos, ele dramatiza o texto. Eu gosto do Evangelho de Marcos, li aqui Mateus, mas o Evangelho de Marcos, que faz parte do sinótico ali, está olhando de outro ângulo, para essa perspectiva, ele dramatiza o texto dizendo para nós que Jesus Cristo, ele se escondia. Você pode ir lá no texto, que você vai ver que Jesus vai para Tiro e Sidom, e ele está se escondendo, ele não quer contato com ninguém, ele não quer conversar com ninguém, é só ele e os apóstolos ali, os discípulos, e Jesus está se escondendo, mas Jesus Cristo, ele se esconde, mas ele é encontrado. Ele quer se esconder, ele não quer conversar com ninguém, mas no meio de querer se esconder, ele não consegue se esconder, ele é encontrado, diz o texto. Ele é encontrado por aquela mulher que tem um faro, aquela mulher que tem foco, aquela mulher, homem, todos nós que estamos aqui, ela é uma representação para mim e para você, ela é um protótipo, ela é um arquétipo de fé, de convicção, de não perder a gana, a coragem, a garra. Jesus quer se esconder, mas ela o encontra. Jesus não quer conversa, mas ela quer conversar. Jesus é rude com ela, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cães, mas ela não se importa com essa palavra do Nazareno, ela continua, ela é obstinada. Se todos nós tivéssemos esse posicionamento de obstinação, de fé, de garra, de utopia, que essa mulher aqui tem, muitas coisas na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso bairro, iria mudar.
como a gente vive uma vida às vezes meia, desculpa a expressão, meia relaxada. Relaxado no sentido espiritual, não estou falando relaxado no outro sentido. Mas no sentido que tudo bem, vamos lá, se der, não deu, se deu, tal, né? Então a gente vai vivendo a vida, entra segunda, entra terça, entra quarta. Mas essa mulher aqui, ela é uma mulher que ela é obstinada. Ela tem dor. E quando você tem dor, você vai atrás do alívio. Se a dor é do seu filho, você vai atrás do alívio. Uma vez lá no hospital, quando eu levava a minha mãe, que depois acabou falecendo, eu me lembro de uma vez de uma pessoa que entrou naquele hospital e não queria atender, e ele entrou batendo a porta, quase quebrando tudo aquilo. Porque a sua filha estava com dor, a sua filha estava gemendo, e não havia um atendimento clássico, claro ali. Então ele é obrigado a gritar, ele é obrigado a sair dele aquela veia de pai, aquela veia de mãe. Essa mulher, ela está atrás de Jesus. Jesus tenta se esconder, tenta se fazer, eu não estou aqui, mas ela tem faro. Essa mulher aqui, ela tem foco, ela sabe o que quer, ela tem utopia, ela vai para lá. Essa mulher aqui, ela tem perseverança. Por isso que o filósofo Plutarco, ele disse: a perseverança tudo vence e pode mais do que a força. A perseverança tudo pode. Quando eu persevero, quando eu continuo, quando eu não desisto, não vai ser o primeiro obstáculo que vai me afastar de Deus, não vai ser o primeiro obstáculo que vai me afastar da fé. Eu continuo, eu permaneço, eu confio. Essa mulher aqui, ela enfrentou os seus problemas, não sei como é que você está enfrentando, com a cabeça erguida diante das barreiras humanas, impossíveis, que só a fé pode transpor. Ela está com a cabeça erguida, ela está olhando para o mestre. O mestre não quer, os discípulos também não, mas ela continua enfrentando. E esse texto aqui de Mateus mostra para nós o passo dessa mulher, ou os passos dessa mulher. Eu estava olhando que um estudioso, William Barclay, ele falou sobre esse texto. Ele colocou um título que eu achei interessante, porque ele disse assim, talvez você não ache, mas eu achei interessante. Analisando, o William Barclay é um erudito na língua grega, e analisando esse texto, ele colocou um título dizendo desta mulher: persistência indômita, motivada por uma esperança inquebrantável. Ele falou dessa mulher. Ele disse, ela é uma mulher persistente, ninguém consegue domar ela. Ela tem um motivo, ela tem uma esperança inquebrantável. Por isso que, olha aí um pouquinho na sua Bíblia, no verso 22, o texto sinaliza para nós o caminho desta jovem senhora. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, primeira coisa que aparece aqui, ela clamava. Clamar. Essa palavra dá a ideia, ecrasem, é o grito da alma, é o grito da dor, é gritando o máximo que a voz lhe permite. Ela clamava. Ela não clamou para o Pedro, para o Tiago, para o João, para os apóstolos. Ela clamava para Cristo. Ela tinha o endereço certo, é para Cristo. É como você nessa noite. Você não veio aqui receber bênção de homens, você não veio aqui adorar a homens, você veio aqui receber a bênção de Deus e adorar a Deus. Essa mulher, ela clamava. Eclosei, é a alma que grita. Eclosei, é o grito da alma. Ela clama.
Talvez aquilo que o C.S. Lewis escreveu no seu livro chamado Anatomia da Dor. É a dor que tem uma anatomia, que dá para tocar, que dá para ver. Ele escreve esse livro depois que a sua esposa falece. Anatomia da Dor. A dor é quase que tocável, disse o C.S. Lewis. Ela clama. E eu quero nessa noite aqui falar para você, para mim, para todos nós, que aqui está um dos caminhos para uma vida abençoada por Deus. É clamar, é orar, é enfrentar as barreiras, é não desistir, é ter faro, é ter foco, é ser um agente abençoador da sua casa, pai. É ser um agente abençoador da sua casa, mãe que está aqui me ouvindo. É ser um agente abençoador da sua casa, filhos que estão aqui me ouvindo, a sua casa. É o local, ou tem que ser a ambiência da presença desse Deus santo e bendito, a tua casa. É o lugar onde você ensina Deus, onde você respira Deus, onde você exalta Deus. É lá no teu lar, é lá na tua casa. A igreja reunida, a eclésia reunida aqui hoje, é a expressão daquilo que acontece lá na minha casa, daquilo que eu sou lá em casa, do meu testemunho na minha casa. Não estou falando nem do trabalho, estou falando da minha casa. A eclésia, o querral, a congregação dos santos, o local da adoração, o local do culto hoje aqui, é o reflexo, é a expressão da minha casa. Se na minha casa há adoração, se na minha casa Deus é exaltado, se na minha casa todo mundo se trata de maneira gentil e de irmandade, se na minha casa existem os princípios elementares da autoridade, pai, mãe e filhos, então isso vai ser expresso na igreja. Não adianta nada você querer fogo na igreja se na sua casa não tem fogo lá. Não adianta nada você querer unidade aqui na igreja se lá na sua casa o pau está quebrando. Começa tudo lá. Não adianta você vir aqui e ser o mais fervoroso homem ou mulher de oração se na tua casa você não ora. Ser um homem e mulher que quer ler a Bíblia se na sua casa você não lê a Bíblia. É lá no interior, é lá onde ninguém vê, é lá que você vai deitando raízes na sua casa. Sabe por que muitos lares de repente se espatifa, cai, derruba? Porque não fundamentaram a sua casa, o seu lar na rocha que é Cristo, mas fundamentaram na areia vulgosa deste mundo tenebroso. Essa mulher, ela clamava. Talvez está faltando isso para as nossas vitórias, seja de qualquer ordem. Talvez está faltando isso de nós clamarmos mais, buscarmos mais ao Senhor, ter um coração mais humilde diante do Senhor, deixar para trás o nosso orgulho, deixar para trás o mofo do nosso orgulho e clamar diante desse Deus, como fez essa mulher aqui, pagã. Ela clamou. E como é que ela clama? Ela começa dizendo: filho de Davi. Ela está dizendo: tu és rei, tu és da linhagem de Davi. Por exemplo, se você ler o Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, você vai perceber que a preocupação de Mateus qual é? É mostrar para os seus leitores, os primeiros do século I, que Jesus Cristo veio da tribo de Judá, por isso ele é rei, segundo as promessas que Deus deu para Davi. Por isso ele começa a genealogia mostrando que Jesus Cristo tem uma linhagem. Ele não é da tribo de Zebulon, ele não é da tribo de Naftali, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é aquele que governa. E agora, uma pessoa que nem crente é, uma pessoa que não conhece nada sobre as promessas messiânicas, olha como é que ela faz a oração dela, olha como é que ela clama,
Olha como é que ela grita. Ela diz: Jesus, filho de Davi. Ou seja, tu tens autoridade, tu tens poder. Se você ler o Evangelho de Mateus e de Marcos, você vai ver que a palavra autoridade, exousia, é diferente da palavra dunamis, poder. Jesus tem exousia, autoridade, e Jesus também tem poder, tem dunamis, porque isso está escrito, por exemplo, nas suas últimas palavras que Mateus fala. Jesus falou: foi-me dado toda a autoridade e poder sobre a terra, por isso vocês devem fazer discípulos. A autoridade, exousia, é algo interessante. Por quê? Porque você vai perceber em Mateus e Marcos que Jesus tinha autoridade. Ele tinha autoridade, por exemplo, sobre a natureza. Ele mandava o mar se acalmar, e o mar se acalmava. E eles diziam: quem é esse que até o mar obedece a sua voz? Ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre o ensino. Eles diziam: ele não ensina como os escribas e fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. Por quê? Porque o que ele ensinava, ele vivia. Ele não ensinava uma coisa que não estava dentro do DNA da encarnação. Por exemplo, ele tinha autoridade sobre as doenças. Quando ele falava para quem estava doente, e ele ordenava que a doença saía porque ele tinha autoridade sobre a doença. Ele também tinha autoridade sobre a morte. Ele disse para a menina: levanta-te. Talita cumi, levanta-te. A morte teve que deixar a autoridade. Ele disse para Lázaro: Lázaro, sai. E Lázaro levanta e sai. A autoridade sobre a morte. Ele disse para a viúva lá de Naim, quando encontra o filho que está morto, aquela mulher chorando, a Bíblia diz que ele toca no esquife e o jovem se levanta da morte. Autoridade sobre a morte. Então, essa mulher aqui, ela resgata para nós essa questão de nós compreendermos que o Jesus que nós adoramos hoje aqui, que o Jesus que nós exaltamos nessa noite aqui, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por exemplo, sobre os demônios. Ele dizia para os demônios: sai, e ele tinha que sair. E os demônios reconheciam a autoridade de Jesus. Eles diziam: bem sabemos quem tu és, nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Ou seja, tu tens autoridade. Todos os demônios saíram lá em Gadara. Os demônios falando para Jesus: podemos ir para os porcos. A autoridade dele: podem. Ele tem autoridade. Ele tem exousia. Ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele tem autoridade sobre o seu casamento. Ele tem autoridade sobre os seus dramas. Ele tem autoridade sobre a minha e a sua vida. O Cristo que nós servimos, ele tem autoridade. A última palavra não é da doença, não é do diabo, não é do político, não é das circunstâncias. A última palavra é de Deus. E essa mulher, ela disse: você tem autoridade, você é o filho de Davi. E aí ela se coloca dizendo: tem misericórdia de mim. Olha para mim. A palavra misericórdia, coloca o teu coração, cardia, na minha miséria. Olha como eu estou vivendo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão da minha vida. O Dr. Miller, ele disse: quando contemplares, presta atenção, a miséria estampada no rosto do teu próximo, permita que ele veja em você a misericórdia em teus olhos. Não é só Deus que é misericordioso. Deus nos ensina também a nós termos misericórdia. É o grito, é a dor. Elis Marina, todos aqui talvez ouviram o depoimento dela. Essa moça que está aí
no HC, que está aí nos jornais locais. Elis Marina precisa de um doador de medula óssea. Ela está com leucemia. Ela mora na Espanha. Ela é filha do Zaga, aqui próximo da nossa casa. Ela está clamando. Ela está pedindo misericórdia. Ela disse: todos da minha família não são compatíveis. Quem sabe você? Ela clama, dá para ver no rosto dela, na figura. Quem conheceu ela como a gente conheceu, como a gente viu, ela está quase que desfigurada. Ela está clamando, o olho dela busca alguém, o olho dela busca misericórdia. Ela está lá na Espanha, mas ela é daqui de Tubarão. Ela está pedindo socorro, porque se não encontrar um doador, ela vai morrer. Então ela clama, ela pede oração, ela pede para todo mundo: me ajuda. É o grito, é o clamor, é o eclosém: tem misericórdia de mim. Agora, se eu olhar para o olhar fugitivo dela e falar: bem, ela não é minha parente, ela não é minha amiga, eu não conheço ela, e trocar a página, pelo menos não orar, então meu cristianismo está petrificado. Então eu perdi o coração, eu perdi a alma. Então eu caí no alçapão que Jesus Cristo falou: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não tem mais ânimo, você não tem mais alma, você não tem mais vida. Tudo necrosou, tudo morreu dentro de você. Essa mulher, como a Elis Marina, ela clama, ela escancara a alma dela. No verso 22, é a alma escancarada diante de Deus que tudo sabe. Não tem máscara, não tem oração cheia de pedigree: oh Deus, tu bem sabe. Nada disso, isso é coisa de religioso. É o coração que se abre: a minha filha está endemoniada, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me ajuda. Ela abre a alma, ela abre o dique da alma, deixa sair tudo. É o que está faltando para nós hoje. Deus conhece a tua dor, Deus conhece a tua luta, Deus conhece quem você é, Deus sabe de todas as pessoas que estão aqui neste lugar. O problema não é se Deus sabe, porque Ele tudo sabe, Ele é onisciente. Ele conhece eu e você. A questão chave é: estamos dispostos a rasgar nossa alma para o eterno? Estamos dispostos a dizer: Senhor, olha para a minha falência, eu estou falido espiritualmente, eu não tenho nada, tem compaixão de mim. Isso é misericórdia, isso é humildade. É como alguém que decretou falência da empresa, não tem mais um centavo. Assim somos eu e você espiritualmente falando: Senhor, está decretado falência aqui, não tenho nada, a não ser que a tua mão generosa, bondosa, resolva essa situação aqui que eu não consigo resolver. Então a alma está escancarada. Irmãos, a verdadeira espiritualidade, disse Franz Schaeffer, é quando eu tiro as máscaras. Tem um livro de Charles Swindoll que indico para você ler. O livro é Tire as Máscaras. Mostre quem você é para Deus. O Jacó, quando ele se apresentou para o seu pai, na caça do banquete, ele disse para o seu pai: eu sou Esaú. Ele botou uma máscara. Por conta disso, ele vai pagar um preço altíssimo, porque ele vai ter que fugir para Padã Arã, e vai ficar 20 anos lá, não vai poder nem enterrar sua mãe, que vai morrer, porque começou um conflito, uma beligerância entre dois irmãos. Quando ele está no poço, e aparece Raquel, que futuramente vai ser sua esposa, ela pergunta para ele: quem você é? Ele não diz o nome dele, ele diz: eu sou sobrinho de Labão. E ela diz: meu pai, sobrinho de Labão.
Mas depois de 20 anos, depois que ele fica rico, depois que ele tem gado, depois que ele tem 13 filhos, depois que sente a nostalgia, eu tenho que voltar, eu tenho que retornar. Depois que ele retorna para a sua terra, que há 20 anos atrás ele saiu, e ele mesmo disse: há 20 anos eu saí com um bordão, e agora eu volto com toda essa riqueza. Deus me abençoou, Deus me ajudou. Mas quando ele vai, ele tem que transpor o val de Jaboque, e aí está o problema dele. Por quê? Porque o irmão dele está vindo na cola dele, e ele está com medo que o irmão o mate. Então ele manda os servos dele, ele manda a família dele, ele manda os gados, manda presente, envia tudo. Ele fica sozinho naquela noite. E naquela noite ele vai transpor o val, o riacho de Jaboque, e Deus aparece para ele. Está lá escrito em Gênesis capítulo 32. E começa uma luta, e começa uma beligerância, e começa um conflito, e o Jacó está lutando, e Deus é obrigado a ferir Jacó. E Deus pergunta para ele: como tu te chamas? E aí não tem como colocar máscara diante de Deus, nem eu e nem você que estamos nessa noite aqui. Não tem como eu e você querer disfarçar de Deus. Não tem como eu e você querer, expressão até negativa, se esconder de Deus, enganar Deus. Não tem. O olhar de Deus é penetrante, é fugaz. Ele penetra esse terno aqui, essa camisa, a epiderme. Ele vai lá no âmago do meu coração e me tira e me traz para junto dele e diz: eu te conheço, Carlos. De dentro para fora, de fora para dentro, de trás para frente, de frente para trás. Eu conheço tudo da tua vida. O que sai dos seus lábios, do seu pensamento, tudo! Quem é você? E aí pela primeira vez na Bíblia, ele diz: eu sou Jacó, transplantador, enganador. Passei a perna no meu pai, negociei contigo, se tu me der o dízimo eu te darei um monte de coisa. Trapaceei o Labão, trapaceei o Jacó. Ele abre o coração para Deus, ele tira a máscara. Olha a importância, como o Charles Fino falou, tira a máscara. E Deus falou para ele: como tu abriu o coração, como tu foste sincero comigo, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe tu lutastes com Deus e prevalecestes. Quando eu abro meu coração para Deus, quando não tem máscara na minha espiritualidade, como hoje aqui, Deus então se apresenta para nós de maneira poderosa. Ela tira a máscara diante de Deus, ela é intencional. Eu tenho usado essa palavra porque eu acho importante. A gente tem que ter intenção. Isso não pode vir pela nossa emoção. A gente tem que ser intencional. A minha intenção esse ano é ler a Bíblia. A minha intenção esse ano é ajudar pessoas. A minha intenção esse ano é ajudar no ministério. A minha intenção esse ano é isso. Intencional. Eu e você temos que ser. Como essa mulher aqui, ela foi intencional. Ela falou para Jesus Cristo. Ela abre o coração sem rodeio. Irmão, você pode abrir seu coração lá no seu quarto, aqui mesmo, para Jesus, sem rodeio, sem pedigree, sem nada. Você abre o seu coração para Ele, sem religiosidade, sem nada, sem essa religiosidade oca, vazia, que não leva eu e você a nada, sem sentido. Eu e você podemos abrir o nosso coração. Ela abriu, ela disse assim: ó, a minha filha está possessa. Ou seja, ela apresenta para Deus as suas necessidades, o seu problema, a sua dor e anseio. Ela intercede. Ela não se conforma com aquela situação. Nessa noite, na hora que nós formos orar, seja intencional e fala: Deus, o problema está aqui, ó. Esse é o nome. O problema é esse aqui. A minha filha, não estou com problema com meu esposo, não é problema financeiro, nada. Ela não falou nada disso para Jesus. Não é problema, não. O meu problema, a minha filha, ela está com um problema espiritual, ela está possessa. Ou seja, essa mulher aqui, ela apresenta para Jesus as suas necessidades. Qual é a tua necessidade?
Qual é as tuas crises e anseios? Será que você vai continuar mais uma vez no ano de 2025 agalhado nessa vida que você viveu em 2024? Será que eu e você vamos ser igual curva de rio? Curva de rio ali fica tudo, bota, galho. Será que a nossa vida vai ser curva de rio de novo? Ou será que ela vai ser caudalosa? Onde Deus é exaltado porque eu vivo uma espiritualidade sadia, aberta, confiante em Deus. O verso 23, aí da sua Bíblia, diz assim: ela apresenta o problema dela para Jesus, como eu e você nessa noite vamos apresentar. Ela diz: está aqui o meu problema, só tu pode resolver. E aí a gente pensa, bem, Jesus vai resolver agora. Mas olha o que diz o verso 23 aí. Ele, porém, não lhe respondeu. E aqui eu posso dizer para você, é o agoniante silêncio de Deus. Eu clamo, parece que Deus não ouve. Não é que Ele não está ouvindo, Ele está ouvindo. Mas não é na minha hora, é na hora dEle. O Piper, outro dia eu falei aqui, ele escreveu um livro, O Sorriso Escondido de Deus. Às vezes Deus se esconde, silencia. Parece, onde é que tu estás, ó Deus? O Salmo 42, o salmista também entrou nessa crise. Será que eu posso chamar isso de crise? Ele diz: onde tu estás, ó Deus? Eu clamo e parece que tu não me ouve. É o silêncio de Deus. É o Deus que não te responde num tocar de dedo. É o Deus que trabalha em mim, em você. O profeta Isaías, ele disse: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Tu és o Deus que não responde rápido. Não. O texto fala para nós que o relógio de Deus não é o nosso relógio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, Ele age quando Ele quer. Deus, Ele age na hora que Ele quer. Deus, Ele age quando Ele quer. Deus, Ele age com quem Ele quer. Houve um silêncio aqui. Eu tenho falado isso. Ao mesmo tempo que Deus se revela para nós, na natureza, na criação, na sua palavra. Deus não é só o Deus revelatus, como dizem os reformadores, mas Ele também é o Deus abscônditus. Deus misterioso, que tem coisa na vida que nós nunca vamos saber. E não adianta você querer vasculhar, você não vai saber e nem eu. Ele é o Deus do mistério, por isso que Ele é Deus. Se eu colocasse Deus num tubo de ensaio e dissecasse Deus, Ele não era Deus. Ele era um demiurgo. Mas como em Deus existe a revelação, mas existe também o Deus que é abscônditus, como diz o profeta Isaías, que se oculta. Então, diante do silêncio de Deus, eu devo permanecer confiando, permanecendo fiel. Talvez muitos não conheçam, ô Tamires, fique em pé, você e seu esposo, Tamires e esses irmãos aqui, ó, como essa mulher, clamaram e clamaram pela sua filha. A igreja clamou com eles. Eles ficaram quase 10 meses, mais, lá em São Paulo, dentro de um hospital, dentro de uma UTI. E parece que clama e Deus não ouve. E parece que clama: onde é que tu estás? Mas eles permaneceram fiéis, permaneceram firmes. Depois da partida da sua filha, eles não se revoltaram, como hoje muita gente está falando esse termo, que eu acho um termo antibíblico até. Eles não se revoltaram contra Deus, eles permaneceram fiéis a Deus. Eles permaneceram diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E os dois, hoje, são líderes do ministério diaconal da nossa igreja.
Não faz nenhum ano que a filha dele morreu. Mas eles entenderam que a vida deles, como da filha, está nas mãos de Deus. Que às vezes tem o silêncio de Deus. E no silêncio de Deus, o que nós temos que fazer? Não é questionar Deus, não é metralhar Deus. No silêncio de Deus, nós temos que adorar ao Senhor. Confiar em Deus. Eu já estou encerrando. Jesus não respondeu. E os seus discípulos, como a gente também, aproximaram de Jesus e falaram para Jesus: Jesus, pelo amor de Deus, manda embora essa mulher que está gritando igual uma louca aqui pelas ruas de Tiro e Sidom. Despede ela. Manda essa mulher embora, Jesus. E a insensibilidade minha e sua, da dor humana, despede, manda embora. Mas olha só, verso 25, verso 24, Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vou só pregar para a casa de Israel, a minha ação vai estar só ali. Agora não é o tempo dos gentios. Foi isso que Jesus falou. Agora não é o seu tempo, mulher. E aí, ela, porém, não desistiu. Como eu e você não devemos desistir nos problemas da vida, nas lutas da vida, nas dificuldades da vida. Nós temos que continuar. Ela, porém, veio e o adorou. O coração de uma mulher adoradora, Deus não despreza. Eu estava analisando esse texto. Se o exegeta, Dr. Robert Molsen, se ele estiver certo na análise dessa palavra aqui, adoração, se ele estiver certo, o termo do grego é prosconel. Então essa mulher aqui adorou a Cristo, rendeu glória e graças a Jesus. Ela adorou. Se Dr. Molsen, o exegeta do Novo Testamento, se no análise semântico dele estiver certa essa palavra aqui, prosconel, então ela adorou ao Senhor. No meio do silêncio, no meio das vozes contrárias a ela, no meio dos discípulos que falavam: manda essa mulher embora, despede essa mulher, Jesus. A gente nem sabe quem é essa mulher que está aí gritando. Socorre-me, disse essa mulher. E aí Jesus, ela disse: adora. E ela falou: Senhor, me socorre. Que hoje possa ser a nossa oração: socorre-me. Então Jesus Cristo falou para ela, olha só, que Jesus falou para ela: não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, da nação de Israel, e lançá-lo aos cachorrinhos, ou seja, aos gentios, aqueles que não são da linhagem de Abraão, que não são circuncidados. Jesus fala para ela: não é bom, mulher, tomar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Aquela mulher poderia ter ficado profundamente ofendida. Quem é esse Messias que se diz que é Messias? Quem é esse que se diz que é o pão da vida? Quem é esse que se diz que é a luz do mundo? Quem é esse que anda sobre as águas, que transforma água em vinho, que multiplica pães? Quem é esse? Ela poderia questionar, ela poderia ter dado a volta e ir embora. Mas essa mulher não é mimimi. Essa mulher, ela continua firme. Essa mulher, ela tem um propósito de que a bênção venha sobre a casa dela. Quem deseja que a bênção de Deus venha sobre a sua casa, levanta a mão. Repete comigo: eu desejo. Bem forte: eu desejo que a bênção de Deus recaia todo dia sobre a minha casa. Então ela responde para Jesus. Ela diz: contudo, replicou a mulher: sim, Senhor, porém os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa
do seu Senhor. Que resposta para Jesus. Está ali os discípulos, todo mundo quieto. Está aqui Jesus falando, não é bom que eu pegue o pão, tiro da mesa e dou para os cachorrinhos. A mulher disse, eu não estou pedindo pão. Você está equivocado, Jesus. Eu estou falando o seguinte, os cachorrinhos também comem das migalhas, ou seja, do farelo que cai da mesa do seu Senhor. Eu preciso só do farelo da tua graça, só da migalha da tua graça para eu ser abençoada, ou seja, minha filha ser curada. Sabe o que Cristo falou? Ele dá um brado, ele diz, oh mulher! Oh jovem! Homem de meia idade! Idosos que aqui estão, adolescentes, crianças, oh mulher, grande é a tua fé. Vai para a tua casa, que o teu problema já está resolvido. Jesus curou a filha daquela mulher e houve paz, prosperidade, alegria naquele lar. Aleluia. Não é bom que pegue os pães e dê para os cachorrinhos, mas não estou pedindo pão. O farelo que cai da mesa dos senhores, o cachorrinho também come. É esse farelo da bênção do Senhor que eu quero. E Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Eu acabo com um poema de São João da Cruz, que eu gosto muito de seus escritos no século XVII. Ele disse, o motivo, meu Deus, para querer-te, não é o céu que me tens prometido, nem é o inferno tão temido, o motivo para deixar de ofender-te. O Senhor é o meu motivo. Ele continua dizendo, motiva-me ver-te cravado em uma cruz, escarnecido. Motiva-me ver o teu corpo tão ferido. Motiva-me as tuas afrontas e a tua morte. Motiva-me, enfim, o teu amor de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Nada tens que me dar, porque te quero. Pois se o que eu espero não esperasse o tanto que te quero, eu te quereria. Tu és o meu motivo, Senhor. João da Cruz, no século XVII, resumiu toda a doutrina no motivo. O meu motivo és tu. O meu motivo não é só ganhar esse mundo. Não, o meu motivo é o Senhor. Me motiva ver o Senhor escarnecido naquela cruz. Jesus, posso olhar aqui no seu, no meu coração, o mesmo pedigree dessa mulher. Oh mulher, grande é essa fé tua. Vai para casa, a tua filha já está curada. Jesus nem foi lá. A palavra de Deus, Deus é poderoso, ele não precisa ir lá. Ou seja, Jesus não precisou tocar, Jesus não precisou fazer nada. Ele basta liberar a palavra dele, e a sua vida, a minha, de qualquer um que está aqui, volta tudo ao normal, volta tudo ser bênção, porque as bênçãos que Deus dá, o diabo não pode tirar. Vou repetir, a bênção que Deus derrama sobre mim e sobre você, homem, diabo e ninguém pode tirar, porque é bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Se coloca em pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia.